Olá, meus amigos, vamos então dar continuidade à nossa matéria de Prática Jurídica 2 e agora vamos falar de um novo tema. Vamos falar agora então sobre gratuidade de justiça. E nós vamos então, a partir desta aula agora, nos desdobrarmos aqui, refletirmos bastante sobre aquelas previsões no próprio Código de Processo Civil, especificamente entre os artigos 98 e 102 do Código de Processo Civil, que tratam aí da ideia de gratuidade de justiça. E antes de falar disso, especificamente tratarmos desses dispositivos, precisamos primeiro aí nos atentar a algumas informações muito pertinentes e importantes. Afinal, o que é gratuidade de justiça? Porque vocês já devem ter ouvido falar em outras expressões que por muitas vezes são tratadas como sinônimo de gratuidade de justiça. Nós ouvimos falar aí de assistência judiciária, assistência jurídica, ou então até mesmo assistência judiciária gratuita. Afinal, existe diferença entre essas expressões ou não? E veja só, esse problema de definir o que é gratuidade, o que é assistência judiciária, o que é assistência jurídica, parece ser aí um problema histórico que nós temos aí no nosso direito, né? É o seguinte, nós tivemos historicamente as constituições federais, né? Tivemos aí a Constituição tanto de 1934, 37, 1946, que parecia tratar especificamente e corretamente das nomenclaturas próprias, designando assistência judiciária aí especificamente para as questões próprias de auxílio dado pelo Estado para os atos judiciais. Até que veio a regulamentação em 1950 com a Lei 1060, chamada de Lei da Assistência Judiciária. E daí então é que acabou surgindo a grande confusão. Por quê? Essa Lei 1060/50, ela trata tanto da isenção de custas, despesas processuais e os honorários de advogado, como também fala da própria advocacia dativa. E o que é a advocacia dativa? É aqueles advogados particulares que vão atuar aí em favor daqueles que são menos necessitados de maneira gratuita. Então havia uma regulamentação dupla sobre esses dois temas e ambos estavam sendo chamados de assistência judiciária. Isso acabou então prejudicando toda a construção doutrinária que vinha historicamente sendo feita da distinção dos termos e acabou sendo refletido nas legislações posteriores e também na jurisprudência. Para vocês terem ideia, vários julgados aí do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, acabaram utilizando como sinônimos as expressões gratuidade de justiça e assistência judiciária. Se pegarmos o próprio trabalho legislativo, se vocês verificarem o artigo 56 da Lei 9.099, fala que a assistência judiciária como se fosse um sinônimo dos órgãos que realizam as atividades próprias aí de juizados especiais. Além disso, a Lei Maria da Penha, artigo 28, se utiliza da expressão assistência judiciária gratuita, com letras maiúsculas, como se fosse um órgão próprio estatal, uma própria instituição. E não existe o órgão assistência judiciária gratuita. Conhecemos, por exemplo, a Defensoria Pública, instituída pela Constituição de 88. E temos também, por exemplo, a Lei 11.636, que diz, no seu artigo 13, que a questão de custas judiciais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando for dado gratuidade, é uma forma de assistência judiciária. Então, temos aí uma grande confusão na nomenclatura, que vocês vão se deparar não só na legislação já consolidada e também em julgados, como com certeza ainda poderá aparecer nas futuras legislações, assim como também em futuros julgados. Então, vamos entender
O que é exatamente, então, assistência jurídica, gratuidade, justiça e assistência judiciária? Olha aí na sua tela. A ideia que nós temos é a seguinte: assistência jurídica é um gênero em que cabe gratuidade de justiça e assistência judiciária. Como assim? Como que funciona essa relação de gênero? Olha só. A assistência jurídica, ela abarca tanto a orientação judicial como a orientação extrajudicial. Ou seja, tanto aquela feita dentro do próprio processo, como aquela feita fora do âmbito processual. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho um problema aí de interpretação de um contrato, de entendimento do que eu posso fazer ou não posso fazer dentro de um contrato, ou então que eu quero aí uma alteração nas cláusulas contratuais. Veja, tudo isso é uma orientação extrajudicial. Não envolve um processo, pelo menos não ainda, né? E que então as partes vão definir aí como que vai ser feita aí a mudança na cláusula contratual, tudo mais, qual que será feita a redação. Agora, isso pode se tornar um problema posterior e que pode então levar a um processo. Daí, dentro de um processo, aquele auxílio, aquela orientação, atuação dentro de um processo, a gente chama de orientação aí judicial. E por isso, então, é o outro lado da assistência jurídica. Então veja que a assistência jurídica, ela envolve aí toda a atuação de um advogado, né, ou de um defensor público, se for o caso aí, que eles vão então orientar o seu cliente tanto naquele período que envolve direito, mas não envolve o processo, como naquele momento em que envolve especificamente um processo judicial. Tá bom? Muito bem. O outro aspecto que nós temos dentro de assistência jurídica é a gratuidade de justiça, que é o nosso tema principal aqui das nossas aulas seguintes. E o que se trata essa gratuidade de justiça? Veja, ela vai falar aqui de isenção no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Vamos entender o que é isso? Olha só. Custas aqui são aquelas taxas ou então até mesmo aí valores que devem ser pagos dentro de um processo para dar início a ele ou para a realização de algum ato processual. Então, se você entrar no site do Tribunal de Justiça, por exemplo, você vai verificar lá um espaço próprio das taxas e despesas processuais, em que você vai ter um valor que deve ser recolhido para poder aí propor a ação. Então você paga lá um valor em cima do valor da causa, normalmente é 4%, por exemplo, em cima do 1%, 2% em cima do valor da causa, para que você possa propor a ação. Você tem também o pagamento de um valor próprio para a citação do réu, para então que ele esteja ciente de que está sendo processado, você tem que pagar um valor também para tanto, né? Então tudo isso envolve custas processuais. Você tem que pagar uma taxa de mandato judicial, ou seja, um valor em cima da procuração do advogado que ele tem que juntar no processo, tá? E temos também as despesas processuais, que são gastos também que são havidos dentro do processo, como por exemplo, gasto com perito, que você pode ter, né? Então os valores aí periciais aí estão dentro dessas despesas processuais, dentre tantos outros atos possíveis que podem ser realizados no processo. E honorários advocatícios sucumbenciais. Do que se trata isso? Toda vez em um processo em que há uma condenação, há uma parte aí, então perdedora, veja, aí a condenação da parte derrotada em honorários advocatícios sucumbenciais. O que é isso? São valores do advogado, tá? Próprios dele, que são remunerados a ele pela vitória na causa. Então veja,
eu tenho os honorários advocatícios contratuais e os sucumbenciais. Os contratuais são aqueles derivados do contrato com o advogado. Então, você contratou um advogado, você está pagando a ele uma remuneração pelo serviço, que são os honorários advocatícios contratuais. Agora, os honorários advocatícios sucumbenciais são derivados aí da vitória na causa. Então, se uma parte saiu vencedora, ela vai poder exigir, né, ou até mesmo, na verdade, o próprio advogado poderá exigir da própria parte contrária os honorários advocatícios sucumbenciais que ele terá direito. Então, uma remuneração pela vitória dele na causa, tá bom? E veja, esses honorários advocatícios sucumbenciais, eles são aí objeto de gratuidade se a parte tiver esse direito. Então, mesmo derrotada, se ela tem gratuidade de justiça a seu favor, ela não tem que pagar as custas, despesas processuais, nem honorários advocatícios sucumbenciais. Tá bom? E, finalmente aqui, a questão da assistência judiciária. E a assistência judiciária vai significar aqui o auxílio estatal em atos judiciais, tá? Então, é fazer aquela orientação judicial a qual eu falei para vocês, né? Então, ter aí um processo próprio e dentro desse processo realizar os atos processuais, protocolar petições, interpor recursos, né? Manifestar aí oficialmente e formalmente dentro de um processo. Bom? Muito bem. Além disso, nós temos aqui a questão que a assistência judiciária ela tem diversos modelos dentro dos vários ordenamentos jurídicos que existem no nosso país, ou então existem no mundo, melhor dizendo, né? E já foi identificado pela doutrina várias espécies possíveis. Olha aí na sua tela. Nós temos como modelo de assistência judiciária o modelo pro bono, o iudicare, o salaried staff model e o híbrido. O que é cada um deles? O modelo pro bono é aquele em que os advogados particulares prestam assistência judiciária gratuita sem qualquer contraprestação estatal. Tá? Para pegar o modelo brasileiro, no Brasil, nós temos lá no Estatuto de Ética e Disciplina da OAB, no seu artigo 30, tá? A previsão da advocacia pro bono, que ela é feita em favor de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tá? Associações, fundações, que acredito que vocês tenham estudado já em Direito Civil 1. Tá? Então, essas aí que são sem fins lucrativos, elas podem ter aí, se necessitarem, comprovada a necessidade, advogados particulares que atuam gratuitamente. Então, essa é a advocacia pro bono no modelo brasileiro, tá bom? Temos também o modelo aí do iudicare. O que é esse iudicare? Isso é a questão em que advogados particulares acabam prestando assistência judiciária gratuita e são remunerados pelo Estado. Existe esse modelo no Brasil? Sim. Onde que nós temos esse modelo? Nos convênios que existem entre a OAB e a Defensoria Pública. E que temos, então, advogados particulares que são conveniados por meio desse convênio da OAB e recebem parte aí do acervo da Defensoria Pública para atuar gratuitamente. Tá? Então, não se cobra do cliente o valor aí dos honorários, o valor do serviço prestado, mas o Estado tem uma tabela feita que, por meio da Defensoria Pública, paga para esses advogados particulares. Tá? Então, eu lá cumprindo os requisitos, entregando a documentação correta lá na Defensoria, faço minha inscrição nesse convênio e passo a receber aí da Defensoria um encaminhamento de alguns clientes, que não poderei cobrar, para fazer o auxílio aí e poderei receber posteriormente, feito o meu serviço advocatício, um valor aí dentro desse convênio do Estado, um valor tabelado, tá bom? Então temos também no Brasil esse modelo do iudicare.
Vamos para o próximo. Temos também o Salaried Staff Model. O que é esse modelo? É o Estado, então, remunerando agentes públicos para a realização da assistência judiciária gratuita. Temos isso no Brasil? Com certeza. A Defensoria Pública, ela é aí esse modelo de Salaried Staff Model. Então, nós temos aí uma remuneração estatal de agentes públicos para realizar assistência judiciária, tá? Então, nos sobra, finalmente, o modelo híbrido, que é a combinação de alguns ou todos os modelos anteriores. E pensando aqui no direito brasileiro, qual é, então, o modelo brasileiro de assistência judiciária? É o híbrido, né? Afinal, o Brasil combina todas as outras formas anteriores de assistência judiciária no seu sistema, tá bom? Então, temos todas essas formas de assistência aí. Legal. Dito isso, podemos então avançar agora para entender um pouco de gratuidade de justiça. E entender que, historicamente, e não é tão historicamente assim, até pouco tempo atrás, nós tínhamos que o direito brasileiro, né, o modelo de gratuidade de justiça era regido pela Lei 1060/50, que eu falei que foi a origem daquela confusão com a assistência judiciária. Mas veja, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, essa lei foi quase que inteiramente revogada, tá? Para vocês terem ideia, né? Foram revogados expressamente pelo Código de Processo Civil os artigos 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12 e 17 da Lei 1060/50, considerando ainda que ela tem somente 19 artigos. E que, então, subsistem os artigos 1º, 5º, 8º, 9º, 10, 13, 14, 15, 16 e 18. Mas digo para vocês, mesmo com a existência desses artigos, pode-se dizer com certa precisão que a Lei 1060/50 não tem mais aplicabilidade. E por que não? Porque os dispositivos que restaram não só estão tacitamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, e daí você pode até questionar por que não teve revogação expressa. Não se sabe dizer, porque existe incompatibilidade com a redação já presente no Código de Processo Civil de 2015, e alguns artigos que restaram dentro dessa lei, veja, estão aí numa inconstitucionalidade progressiva, em razão do desaparecimento em breve da advocacia dativa. Porque o negócio é o seguinte, conforme aí já foi até explicitado em decisão pelo Supremo Tribunal Federal, as regras da advocacia dativa, da assistência feita inclusive pelo Ministério Público, estão se tornando inconstitucionais com a expansão da Defensoria Pública. Ou seja, se em determinado local há instalação efetiva e suficiente da Defensoria Pública para atender os necessitados na forma da lei, não se faz necessário mais a existência de advocacia dativa. Logo, a implementação de advocacia dativa aonde já tem defensoria pública devidamente instalada, ela se torna inconstitucional. Por outro lado, se não há instalação de defensoria pública naquela região, ainda persiste a advocacia dativa. Por isso que a inconstitucionalidade é progressiva. Com a ampliação e consolidação da defensoria pública, os dispositivos que falam de advocacia dativa na Lei 1060/50 estão se tornando inconstitucionais, tá bom? Então sendo expurgados do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Por isso que mantemos apenas a utilização do Código de Processo Civil, artigos 98 a 102, para entender como funciona a gratuidade de justiça.
Então, sem mais delongas, vamos estudar aqui um primeiro aspecto aí da gratuidade. Afinal, quem pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça? E a resposta para esse questionamento está no nosso artigo 98 do CPC. Olha aí. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Então, olha só, simples e fácil aí. Seja pessoa natural, seja pessoa jurídica, independentemente da nacionalidade, tem direito a receber aí a gratuidade de justiça, tá bom? Esse artigo 98 vem aí esclarecer um problema histórico que existia sobre gratuidade de justiça. Por quê? Na Lei 1060/50, dava-se a entender que gratuidade de justiça era apenas para as pessoas naturais, nunca para pessoas jurídicas. Mas veja, foi-se percebendo que havia necessidade de também garantir gratuidade de justiça para algumas pessoas jurídicas. E, por uma construção jurisprudencial, estendeu o benefício da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas. E isso está constante na súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Então veja, pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos tem direito à gratuidade de justiça. Por outro lado, na advocacia pro bono, assistência judiciária, somente pessoas jurídicas sem fins lucrativos é que têm direito a essa assistência judiciária. Então veja a diferença. Para questões de custas, despesas e honorários, pessoa jurídica, independentemente de ter fins ou não lucrativos, né? Agora, para advocacia pro bono, somente sem fins lucrativos. Tá bom? Muito bem. Então, não há divergência aí. Pode haver aí tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Mas temos uma diferença essencial no tratamento entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, que está no artigo 99, parágrafo 3º do CPC. Olha aí na sua tela. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A contrário senso, o que nós entendemos? Que não há presunção de veracidade na alegação de insuficiência deduzida por pessoa jurídica. Como assim? Olha só. A pessoa física, pessoa natural, pode simplesmente alegar no processo, dizer, numa simples frase, que precisa de gratuidade de justiça, sem juntar qualquer prova. Por quê? Porque é uma presunção que é verdadeira a sua afirmação. Mas veja, presunção relativa, presunção iuris tantum. Por quê? Porque admite prova em contrário. Se o juiz verificar, de acordo com as circunstâncias, o contexto do processo, ou até mesmo a parte contrária tiver provas de que aquela parte não tem, na verdade, tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, ela pode apresentar essa prova em contrário, refutando, portanto, a gratuidade de justiça e podendo até mesmo derrubar o benefício se já tiver sido concedido pelo juiz. Tá? Então, veja que pessoa física pode simplesmente alegar sem juntar provas, que ela tem presunção de veracidade na sua alegação.
Pessoa jurídica, por sua vez, não tem essa presunção iuris tantum, essa presunção relativa. Ela precisa provar que tem aí insuficiência de recursos para tanto. Então ela precisa aí juntar as provas para mostrar que, mesmo com a realização das suas atividades, com o seu patrimônio, ela não consegue arcar com as custas processuais. Tá bom? E veja, trago aí até para vocês um entendimento próprio do Superior Tribunal de Justiça, que vai dizer o seguinte, né? Que mesmo que a pessoa jurídica esteja em recuperação judicial, esteja falida, esse argumento por si só não é suficiente para atrair a gratuidade de justiça. Porque o patrimônio restante dessa massa falida pode ser suficiente para arcar com as custas. Então precisa provar, portanto, que não tem condições aí para tanto. Tá bom? Quem mais aí pode ter direito à gratuidade de justiça? Veja, o artigo fala de pessoa física, pessoa jurídica. Mas nós sabemos que existem aqueles entes despersonificados, né? Que eu falei, por exemplo, aí a massa falida é um grande exemplo. Temos aí condomínio e temos também o espólio, né? Que é aquele patrimônio, aquela universalidade de direitos da pessoa falecida. Muito bem. Nesse caso, um espólio poderia ter direito à gratuidade de justiça? Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também entendeu dessa maneira, desde que seja constatado aí que o patrimônio deixado, né, pelo espólio aí é modesto, é muito pequeno e haverá, portanto, uma dificuldade muito grande no pagamento das despesas aí, das custas processuais judiciais. Tá bom? Legal. Vamos pensar aqui em uma outra situação. Vamos pensar que uma parte alegou que ela tem direito à gratuidade de justiça e foi provado que essa declaração no fim era falsa. Ela tinha direito, né? Então, era de fato aí direito dela. Não era direito dela aí ter a gratuidade de justiça. Isso configura crime de falsidade ideológica ou uso de documento falso, conforme artigos 299 e 304 do Código Penal? Negativo, tá? Porque, primeiro, a consequência está dentro do próprio Código de Processo Civil. Revogação desse benefício ou não concessão desse benefício. Segundo, como o documento ou a alegação é passível de comprovação posterior, admite prova em contrário, veja, aí o Superior Tribunal de Justiça diz que não configura o crime, porque o crime só é passível de existência, de tipificação, quando há presunção absoluta, iure e iure, né? Ou seja, aquela presunção que não admite prova em contrário. E daí, essa presunção é que poderia aí levar à configuração desses crimes. Como não é o caso, você requerer gratuidade de justiça mesmo não tendo direito não é crime de falsidade ideológica nem uso de documento falso. Apenas levará a não concessão ou revogação desse benefício. Tá bom? Muito bem. Finalmente, nós temos que nos atentar a um detalhe nesse artigo 98 caput. Vamos olhar ele aí novamente. Que ele fala: pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Muito bem. Veja que fala insuficiência de recursos para pagar. O que significa que para ter direito à gratuidade de justiça, você não precisa ser necessariamente pobre. Então, olha a diferença aqui. Eu posso ser aí uma pessoa abastada, ter dinheiro, ter bastante riqueza, mas especificamente
para a ação que eu estou propondo, eu não tenho recursos suficientes para pagar aí as custas e despesas processuais. Logo, eu poderei ter direito à gratuidade da justiça. É uma situação muito excepcional? Com certeza. Raro de acontecer que uma pessoa rica não tenha condições de pagar aí as custas processuais e as despesas. Mas veja, pode acontecer. E a lei foi muito feliz nesse tratamento no artigo 98. Então, se a pessoa não tem recursos para pagar as custas do processo, independentemente do seu status social, então ela tem direito à gratuidade. Afinal, não poderia a lei aí criar mais um empecilho ao acesso à justiça que é garantido constitucionalmente. Tá bom? Sabemos, normalmente, quem vai se utilizar da gratuidade são aquelas pessoas que são pobres, ou então não dispõem de tantos recursos aí para a propositura de ações. Mas é possível para pessoas abastadas, desde que não consiga ter recursos suficientes para pagar as custas. Tá bom? Pessoal, era isso então que eu gostaria de tratar na aula de hoje. Semana que vem, na próxima aula, então, nós tratamos o resto da matéria sobre gratuidade. Ok? Muito obrigado e até a próxima.